Agora eu vou pedir para a Márcia, então, dar as boas-vindas. Então, bom dia a todos. Eu gostaria de falar, seria para uma apresentação pessoal. Isso? Como você preferir. É muito importante nós estarmos aqui hoje, né? No meu caso, pessoalmente, por ter firme convicção na questão da psicologia transpessoal, na questão das práticas da sabedoria tradicional, com visão integral da saúde, mas mais importante ainda é o exercício da democracia, a possibilidade da liberdade de expressão, né? Sem liberdade de expressão, nada se pode fazer. Então, é um momento de luz no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, já houve um momento da sombra, da falta de luz. Em 1982, eu tentei iniciar, junto à própria Faces, um curso de pós-graduação lato sensu de psicologia transpessoal, e houve um impedimento por parte do Conselho. Era um momento das trevas no Conselho, e o Conselho se opunha a essa prática para os profissionais da psicologia. Então, era uma primeira oportunidade. Eu já tinha concluído um mestrado na PUC, alguns anos antes, mas, ainda assim, havia uma resistência muito grande, né, por essa questão da transpessoalidade. E, por uma questão de coincidência, novamente em 92, no ano 2000, ao terminar o doutorado, eu voltei a procurar Faces, né, e encontrei na Faces abertura, e parece que a situação estava mais flexível. Então, foi possível. Há 12 anos, eu estou coordenando um curso de especialização em psicologia transpessoal, que tem a titulação da Faces, que também passou por muitas dificuldades, porque pelo pioneirismo na área da homeopatia, da formação na área da acupuntura, da fitoterapia, né? E vem se ampliando cada vez mais essa abertura. Então, muito importante essa liberdade, esse espaço de inclusão de profissionais que pensam diferente, mas que não devem ser colocados numa subcategoria, numa inferioridade em relação àqueles que optaram por uma abordagem dominante. O espaço da diversidade é muito amplo. Muito obrigada. Muito bem, Márcia, muito obrigada. Eu acho que a gente vai nessa linha e estamos avançando, né? Alô? O pessoal está entrando ainda. Então, vamos dar continuidade, e é importante colocar que, após as apresentações no período da manhã, comentei com a Ronilda, que muita coisa já foi verbalizada, já foi dita, né? Então, é possível a gente, nesse momento, sintetizar. Eu vou escolher uma outra apresentação intuitiva. Muito foi dito aqui sobre a psicologia, sobre a palavra foi muito usada, transpessoal, né? E, às vezes, se referindo ao movimento, à escola, abordagem psicologia transpessoal como um movimento acadêmico, e, em outros momentos, como adjetivo ou sinônimo de espiritualidade ou de abordagens terapêuticas, né, que se supõem terem uma fundamentação além do pessoal ou transpessoal. Realmente, esse termo transpessoal, literalmente, é traduzido por além do pessoal. Foi uma escolha dos primeiros representantes, os pioneiros fundadores da área transpessoal nos Estados Unidos, e eles haviam pensado em outros termos, não é? Como ontopsychology, self-psychology, e, por unanimidade, escolheram transpersonal psychology. Então, se refere
a um senso de identidade ampliado, que vai além da personalidade. Existe uma definição convencional, ou várias formas de definir identidade na psicologia, e a psicologia transpessoal, nós dizemos além do pessoal, além do ego, né? Então, além da pessoa, lembrar que psicologia transpessoal é inicialmente um desdobramento da terceira revolução, ou terceira força, o movimento da psicologia humanista. E parte, né, dos psicólogos insatisfeitos com a psicologia humanista, porque ela não incluía a dimensão da consciência espiritual, que recebeu o nome de transpessoal. Então, muitos psicólogos passaram a usar, nas suas abordagens teóricas, o termo transpessoal também como sinônimo de espiritual. O próprio Roberto Assagioli, que viveu na época do Freud, do Jung, foi um dissidente da psicanálise, que tinha forte envolvimento com a teosofia, né? Ele viveu até 1986, não sei se alguém aqui tem a data certa, e depois preferiu, ele conversava com Jung, né? Com outros grandes psicólogos, com o próprio Maslow, e ele resolveu usar o termo transpessoal porque era mais acadêmico. Então, o transpessoal passou a ser um termo realmente acadêmico para se referir a um senso de identidade mais amplo, que inclui experiências, né? Não só do próprio indivíduo, mas do indivíduo com os níveis da realidade, além da realidade física. E é importante sentir a dificuldade da psicologia transpessoal para ser aceita na comunidade científica, na academia, tem muito a ver com o que foi várias vezes ventilado aqui, questões epistemológicas do paradigma hegemônico ou vigente da psicologia convencional. Nós temos que lembrar o momento em que a psicologia se diferencia como ciência. No final do século XIX, a psicologia era uma ciência emergente. Também outras três ciências, não é? A física já era uma ciência mais antiga, a biologia e a fisiologia, mas há um grande desenvolvimento nessas três áreas. E a psicologia, quando ela emerge, quando ela adquire o status de ciência, já existe um sistema, não? Uma filosofia, uma epistemologia pronta, que é a epistemologia das ciências naturais. Então, nós vamos lembrar que na história do desenvolvimento do pensamento científico ou da filosofia da ciência, houveram três grandes momentos. Alguns autores apontam que foram as únicas revoluções do pensamento científico ou da tradição científica. Aquele trabalho realizado a partir de Descartes, né, o século XV e XVI foi um século de grande progresso da ciência e da filosofia da ciência. Posteriormente, o trabalho de Isaac Newton, cientista inglês, que me lembro nesse momento, ele defendeu suas principais hipóteses sobre a mecânica, né? No período de 1750. E, na época em que surge a psicologia, uma forte injeção nesse modelo epistemológico é dado pelo positivismo de Augusto Comte. Então, o positivismo, né, normatiza aquele modelo de ciência que já vinha se desenvolvendo, o paradigma que nós conhecemos, paradigma newtoniano cartesiano, né? A visão do universo, a visão do homem mecanicista, modelo mecanicista de Descartes, de Newton, e o modelo cartesiano e dualista de Descartes. Então, a psicologia ela precisa se moldar, ela precisa ter
uma construção dos seus projetos, da sua visão de homem, da sua visão de realidade, que se adequa ao modelo já existente. Por isso, ela elimina aquilo que traz desconforto, aquilo que traz incômodo. Ela vai romper com a filosofia, com as questões subjetivas, com as questões interiores da vida existencial do ser humano, porque isso não era possível verificar em laboratório. É uma experiência única de cada indivíduo e não podiam se estabelecer generalizações, padronizações a partir dessa experiência, né? Então, ela se torna uma ciência, ela se diferencia com uma ciência sui generis, como uma ciência, querendo se tornar uma ciência natural, ou incorporando o modelo epistemológico das ciências naturais. E ela elimina a questão, o objeto, né, essencial da psicologia, aquilo que nos caracteriza como seres humanos e nos diferencia de outros animais, que é a consciência. Porque seria um objeto de estudo muito complexo e problemático para o modelo teórico ou paradigma vigente na época. Não foi tão fácil, né, chegar nisso. É importante lembrar também que, nessa época, o positivismo acentua, ele leva realmente a um corte com a filosofia e também com a religião. Mas, como eu disse, não foi difícil sair disso. E eu me lembro, nesse momento, de ter lido na biografia do próprio Jung, que em 1914 ele participou de um evento, e esse evento foi patrocinado por 3 associações: a Associação Aristotélica, a Associação de Estudos da Mente e a Associação de Estudos Psíquicos, na Inglaterra, né? E o tema desse evento, desse congresso, até engraçado, né? Assim, se as mentes, era uma pergunta, as mentes individuais estão contidas em Deus? Então, após a fundação, né, do primeiro laboratório, por Undit, que é o marco da psicologia científica, em 1879, em 1914, ainda eles discutiam essas questões. Então, nós podemos entender 2 lados aí. Um lado negativo, né, desse corte com a filosofia e com a religião, e um lado até positivo, para separar algumas questões. E não deixa de ter sido muito importante a questão do desenvolvimento da psicologia experimental, laboratorial, e todas aquelas conquistas que foram obtidas por esse método. Mas deixou a desejar, né? Então, a psicologia delimita suas fronteiras e passa a policiar essas fronteiras. E, por volta de 1920, né, já existem 18 laboratórios criados. E parece que o Undit conseguiu, com a ajuda de seus discípulos, não é, editar mais de 53 mil trabalhos, né, páginas, porque naquela época era muito importante o desenvolvimento intelectual, né? Ninguém assistia novela, ficava assim, estudando, pensando, né? Era muito sério essa questão acadêmica, os homens da academia, né? E então a psicologia se consolida por volta dessa época, e as 2 abordagens dominantes que nós conhecemos, a psicanálise e o behaviorismo, têm um construto epistemológico em acordo com o paradigma dominante, com a ciência da época. Acontece que a criatividade do ser humano é imensa, que aquelas questões que foram retiradas do âmbito da psicologia dita científica são questões importantes no existencial, no espiritual de cada ser humano. Questões, por exemplo, mais da época, das necessidades do ser humano em cada lugar, em cada época, e questões perenes, questões que vão além da questão espaço ou tempo, que é saber sobre o destino do ser humano,
que é saber sobre a vida, sobre a morte, quer dizer, questões extremamente profundas que os cientistas eliminaram porque era difícil pesquisar isso. Não haviam, dificultava o trabalho experimental. Mas, na prática, o profissional, psicoterapeuta, psicanalista, na época, encontrava isso no consultório. Então, ter que lidar com o sofrimento, que vai além do sofrimento físico, que a medicina conhece, né? Lida mais com o corpo orgânico, a partir daquela cisão corpo-mente, a medicina fica com o corpo. A psicologia pretendia também com um nível psicofísico. E era muito também, na época, discutia-se muito a questão da realidade, o que é a realidade. E essa realidade não era abarcada em sua totalidade. A realidade ficava num único estado de consciência, que é o nível físico. E aí se fundamentam todos os conhecimentos científicos. Se nós pegarmos todas as ciências, elas vão ter uma palavra específica da sua especialidade para dizer sobre aspectos do mundo físico, da realidade tridimensional, da realidade visível pelos 5 sentidos, observável, quantificável, porque aí a ciência vai se sofisticando, vai usando os recursos das matemáticas, né? Estabelecendo hipóteses, demonstrações. Então, essa limitação leva aos primeiros questionamentos. Os psicólogos começam a questionar, a partir dos anos 50, a partir dos anos 50, grandes conquistas em várias áreas do conhecimento. Né? Nós costumamos, por exemplo, em 1953, foi criada a eletroencefalografia. Então, quando Freud estruturou a teoria dos sonhos em 1900, ele pôde observar a questão da função psicológica dos sonhos, né? A função compensatória do consciente, do inconsciente, na produção das imagens oníricas. Mas ele não tinha como demonstrar uma mudança de ondas eletroencéfalos, né? Eletroencefálicas. Não havia um aparelho para isso. E dos anos 50 para cá, quanta coisa mudou, né? Quantos desenvolvimentos na área da ciência. Então, as necessidades humanas mudaram. E nós todos sabemos, foi mencionado aqui, muita coisa sobre os anos 60. Né? Então, nos anos 60, a humanidade tem uma mudança de mentalidade. Né? O homem se afasta das instituições formais, né? Uma grande massa da população. Nós tivemos a contracultura, que foi lembrada aqui, o movimento da revolução da consciência, o uso de drogas que alteravam a consciência, como o LSD, o movimento hippie, e uma busca do sagrado autônoma, não precisando mais da religião oficial, se desligando da religião oficial. Não quer dizer que não exista um grande número de pessoas que continuam ou continuavam naquela época frequentando igrejas tradicionais. Também uma desilusão com a política. Né? Nós sabemos que o marxismo foi se desconstruindo, ficou muita coisa presente politicamente, mas ninguém mais acredita que esquerda ou direita possam resolver os problemas sociais e humanos. Então, essas desilusões, essa mudança na cultura, acaba chegando nos meios acadêmicos. E aí, nesse momento, surge a psicologia humanista, foi fundada em 1961, tendo como líder o próprio Maslow. Posteriormente, a Associação de Psicologia Humanista, a Revista de Psicologia Humanista. E, a partir daí, foi entendido que faltava algo na psicologia humanista. Faltava essa questão das vivências interiores, da busca de transcendência. Né? E esse movimento surge. Um ponto importante, que agora é importante colocar, a questão da ciência. Realmente, no início do século, havia, paralelamente à psicologia se tornar ciência, que estuda o comportamento, e se afastar da consciência,
como objeto de estudo das manifestações da consciência, nós sabemos que Pierre Janet, Charcot, tantos outros estudavam e ensinavam hipnose nas faculdades de medicina, né? Mas era alguma coisa marginal, né? Então, os estados ampliados de consciência não deixaram de existir, só que ficaram num espaço marginal, fora desse limite da chamada psicologia científica. E nos anos 60, alguns aspectos da ciência também, nós vamos lembrar que em 1905 Einstein elaborou a primeira teoria da relatividade. Em 1916, a segunda. Mas o meio acadêmico, né, demora muito para assimilar as extrapolações filosóficas ou correlações filosóficas relacionadas a esses desenvolvimentos da ciência. E é verdade também que, sendo a psicologia separada da filosofia, e as demais ciências também separadas da filosofia, deixou de haver uma comunicação, um diálogo entre a filosofia e a ciência. Nos anos 60, começa a crise da falta de conhecimento filosófico, falta de valores, de se lidar com valores, com ética. Nós sabemos que é coisa recente, de uns 20, 15 anos para cá, a volta do interesse pela ética, né? Então, importante, né? Tenho 2 minutos, vou ser bem rápida, né? Então, a psicologia transpessoal, ela surge na Califórnia, que é um local de muita inovação, um local que recebe lamas tibetanos, em função da crise política, né, comunista na China, no Tibete, vão estudar nos Estados Unidos. Existe a universidade na Europa, nos Estados Unidos, que foi fundada por lamas, os professores, a direção de lamas tibetanos, né? Swamis saíram da Índia. Quantos títulos publicados, né, em parceria, ou Swamis que são PhD em psicologia, formados nos Estados Unidos, ou em parceria com profissionais também da área da psicologia. Então, o Ocidente, os teóricos ocidentais, puderam observar as limitações em que se encontrava a psicologia ocidental na questão consciência, níveis de consciência, métodos de ampliação da consciência. Enquanto nós conhecíamos o consciente, o subconsciente e o inconsciente, e se for junguiano, a pessoa vai pensar em inconsciente coletivo, eles conhecem mais de 100 estados. Então, o que chamou a atenção para essas tradições foi a sistematização dos estudos milenares sobre a consciência humana, dos métodos de mudança de estado de consciência, as várias linhas do yoga, né? E também, elas são sistemas, não são religiões, como nós conhecemos, com dogmas. Por isso, tem um grande alcance terapêutico. As suas práticas são de autoequilíbrio, de autoconhecimento, né? Então, tudo isso mobilizou o Ocidente, e nós começamos a ter interfaces entre budismo e psicanálise, entre hinduísmo e psicologia, né? E juntou-se a isso esse outro movimento que foi mencionado aqui, as psicologias, as abordagens inicialmente alternativas, complementares ou integrativas, mas isso faz parte de um movimento de autonomia na busca de saúde e na própria cultura. Eu que sou uma psicóloga, como disse a Ronilda, né, que em todo lugar onde eu vou eu também sou uma das mais velhas, ou a mais velha, eu me lembro da macrobiótica, eu me lembro do primeiro templo budista, eu me lembro do início de alimentação vegetariana. Então, participei de tudo isso nos anos 80, nos anos 90, né? E a coisa foi se sofisticando e chegar, né, a esse número imenso de abordagens terapêuticas que existem hoje, a partir dos anos 60. Então,
aquele período inicial, primeira metade do século, que foi o período das grandes escolas, com o líder carismático e seus discípulos, né, vai se modificando. Nós começamos a ter as abordagens corporais, as abordagens, um período matriarcal na psicologia, onde praticamente cada terapeuta faz a sua síntese, né? Então, não sei se é possível o Conselho Regional ou a universidade. O que eu costumo só dar um exemplo do que tem acontecido. Eu recebo quase diariamente e-mails e também atendo interessados no curso de formação em psicologia transpessoal. E o que eu pergunto, o que o curso pode oferecer a você, em que eu posso ajudá-lo, é sempre a mesma questão. Eu saí da faculdade e fiz inúmeros cursos, agora eu não sei como e quando usar isso. Porque eu não sabe fazer um diagnóstico, né? Não tem uma base teórica. É importante você ter bastante cursos alternativos ou complementares, mas ter um referencial teórico. No meu caso, eu sou uma psicóloga transpessoal, tive que escolher na academia a transpessoal. Me pareceu importante o desafio, e eu achava que tinha que entrar pela porta da frente, e só sairia com o título. Quer dizer, não adiantou a PUC dizer várias vezes, o corpo docente se reunir, porque eu disse, eu vou sair com o título, eu entrei para fazer um mestrado, né? Penso que os transpessoais também, os psicólogos que fundaram a escola, pensaram dessa forma. Vamos tratar dessas questões no âmbito da psicologia, dentro da academia, né? Não mais como um grupo marginal. E, então, é muito importante que assim seja, né? Para haver uma valorização realmente dessa área do conhecimento, e tudo que é excesso de um lado, é um outro paradigma diferente daquele paradigma causalista, é um outro modelo epistemológico, né, que vem do taoísmo, que vem de todas as tradições orientais, a questão dos opostos antagônicos, não é isso? Nós falamos muito aqui em acupuntura, que tem a ver com taoísmo, então vamos pensar, quando um lado se torna dominante, o outro recessivo, tende a haver uma inversão. Bom, estou aqui sendo intimada a terminar. Peço desculpas por ter passado mais de 2 minutos. Tá bom? Muito obrigada a todos.